Então, vamos lá. Turminha, dê uma olhadinha rápida na tela, seja do celular de vocês ou do computador. Espero que vocês consigam enxergar, tá? Eu coloquei aqui, perguntei antes para o Carlos Aurélio, o- mais ou menos com o que vocês estavam trabalhando. Eu vi que muita gente estava ali na área administrativa, nos vários setores das empresas, né? Não soube notícia ainda de alguém online, trabalhando online, mas é um desafio que vale a pena também a gente repensar isso. E mais para frente, mais para o futuro, eu acredito que a gente vá necessitar desse tipo de diálogo, palestra, conversa, que é sobre o mundo online e as dificuldades que nós temos, né? Aqui, então, eu coloquei uma pesquisa super rápida, ali no famoso Google, né? ah, auxiliar administrativo. E cliquei em imagens. Eu adoro trabalhar com imagens, porque o texto, às vezes, foge um pouco ao que eu quero. E a imagem traz algumas mensagens bem interessantes. Deixa eu só centralizar melhor aqui, tá? As primeiras imagens. Gostaria que vocês fossem percebendo, eu vou tentar passar devagarzinho, para não tomar muito a tela de vocês. Na primeira, uma descrição de cargo de auxiliar administrativo. Deixa eu só perguntar uma coisa. O meu mouse aparece quando eu toco nele? Como se Aparecendo, fosse. viu? Tá. Sim, Sim, aparece. Mas no celular deve ficar pequenininho, né? com certeza, fica menor a visualização. Ok, Mas sem dá para ver, problema. professor, pode continuar. Tá ótimo. Obrigadão. Então, a gente tem aqui um auxiliar administrativo, né? As imagens, elas passam muitas palavras para a gente, mais do que as próprias palavras. Eu vou já chegar nesse ponto e vocês vão entender. A segunda imagem tem uma moça, também como auxiliar administrativa, exercendo diversas tarefas ao mesmo tempo, tá? Ao mesmo tempo, é uma necessidade que nós estamos tendo na atualidade, tá? Eu vou já voltar para essa imagem. Não se preocupem em decorar nada, tá? Não se preocupem, mas eu vou voltar e a gente vai trabalhar em cima das imagens. Descer a tela um pouquinho. Opa, opa, opa. Mais imagens de auxiliar administrativo, tá? Com a imagem de uma moça com óculos na mão, terno, algumas pastas ali atrás, computador. A foto do meio também, outra moça com uma espécie de prancheta na mão e alguém ao telefone lá no fundo, um homem, um rapaz, com um computador também, né? Terceira imagem, não sei se conseguem ver, também é uma moça. Vou descer mais um pouquinho a tela, tá? Aqui na primeira, auxiliar administrativo, também interno. A moça já está com um tablet, né, utilizando já da tecnologia. E o rapaz, a quem ela está provavelmente auxiliando, é isso que a imagem quer dizer, né? Tem ali um computador, tá? A imagem do meio já uma negra, né? Com os cabelos já mais afro, né? Sem estar com cabelo liso, né? Eu queria que vocês fossem percebendo esses pequenos detalhes que eu estou dizendo. E a gente vai chegar lá nos conflitos no trabalho, tá? Outro, curso à distância é um rapaz de terno e gravata, tá? No meio também uma outra moça ao celular, né? Também de terno. Uma moça com um rosto asiático, como se fosse japonesa. Não podemos dizer que que toda pessoa que tem um rosto asiático é japonês, tá? Então, só para dizer que lembra. Vão lembrando aí, enquanto eu vou falando, vão lembrando aí das pessoas com as quais vocês trabalham nas empresas que vocês atuam, tá? Mais uma de auxiliar, uma moça também, outra moça aqui também, auxiliar administrativo, curso de assistente e por aí vai, tá? Turminha, calma que eu volto já já a essas daqui. Deixa eu só pegar aqui,
Como é que eu pulo para outra aba? Ah, aqui. Ok. Pronto. Perfil. Vocês conseguem ver que na tela está marcando o perfil do assistente administrativo ou auxiliar administrativo? Está aparecendo para vocês? Tá sim, para mim tá. Tá? Beleza. Assim, Matheus Avioli fez que sim. Beleza. Turminha, olha só. Eu vou aos poucos, tá? Vocês vão juntar essas informações e já já vão entender o que são conflitos no trabalho. Competências e habilidades do auxiliar administrativo. Quando alguém vai fazer uma seleção, geralmente passa por alguém do recursos humanos ou da psicologia, tá? E faz algum tempo que algumas coisas estão mudando, inclusive o conceito de conflito, tá? Eu já volto para essas das competências e habilidades, tá? Eu vou me focalizar nessa imagem aqui. Pronto. Cheguei onde eu queria. Essa é uma outra imagem retirada do Google também. Eu gostaria que quem pudesse abrir o microfone e dissesse o que vê nessa imagem. Livremente. Não existe certo, não existe errado, tá? boa tarde. Boa Eu tarde. acredito que são pessoas, né, de uma corporação, né, de algum setor, talvez, setores separados, não sei, que estão tentando, a partir desse símbolo, né, que é um símbolo, essa união de mãos, cooperar. Eu acho que é isso. Perfeito. Próximo ou próxima? Boa tarde. Para mim parece um time. Uhum. Luiz Augusto está falando. Luiz Augusto, tem conflito aí? Não é evidente. Uhum. Não evidente. Perfeito. Quero ouvir mais duas ou três pessoas. Ah, um de cada vez. Boa tarde. Boa tarde. Me parece um grupo de funcionários que trabalham juntos assim no mesmo setor. Uhum. Mesmo setor. Ok. Tem conflito aí? É a Cristiane, né? Tem conflito aí, Cristiane? Não evidente, né? Como o Luiz Augusto falou. Uhum. Ok. Mais uma pessoa e tá bom. Só mais uma. Acho que uma outra moça ou um rapaz. Quem é que pode falar aí? Coisa simples, gente. Não tem certo, não tem errado. É só olhar para a imagem e o que ela te passa. Um ótimo trabalho em equipe. Um ótimo trabalho em equipe. Não apareceu aqui quem está falando. Quem está falando? Juliana Freitas. Liliana, é isso? Juliana. Juliana. Juliana, tem conflito aí? Não, acho que não. Tá. Muito obrigado àqueles que contribuíram. Agora eu quero levantar alguns pontos e algumas questões sobre conflito no trabalho. Pessoal, se vocês forem na internet, vocês vão encontrar muito curso falando sobre conflito, tá? Primeiro ponto é o seguinte: antigamente, nós, psicólogos, nós, os recursos humanos, a gente trabalhava com o conceito de que conflito era ruim. Conflito não é bom para a empresa, tá? Conflito era algo que a gente tinha que acabar, tirar da empresa de qualquer jeito. Se não der para tirar o conflito, tira as pessoas, tá? Esse era o primeiro ponto. Hoje em dia, o que mudou? Conflito hoje em dia é necessário para toda e qualquer empresa, tá? Não entenda conflito como quebra-pau. Não entenda conflito como agressão, nem física, nem verbal.
Conflito pode ser algo bem mais simples do que você pode imaginar. Eu gostei muito que alguém disse assim, olha, pode até ter um conflito aí, mas não está aparente. Esse é o ponto. Qualquer líder, né, quando a gente chega a um momento de liderança, qualquer líder começa a identificar que podem existir conflitos implícitos, tecnicamente a gente chama de latentes, tá? Só para vocês saberem. Conflitos implícitos e conflitos já explícitos, tá? Os conflitos, eles podem ser de vários e vários e vários tipos, pode ser de vários setores, mas uma coisa é comum para todo mundo. Tem uma coisa que é igual para todo mundo. Aqui na imagem, você vai estar encontrando aqui 6 pessoas, né? E é uma imagem, mesmo assim, desequilibrada naquilo que ela quer dizer. Vou explicar. Primeiro, prestem atenção. Eu tenho 6 pessoas aqui, supondo que eu esteja falando de auxiliar administrativo. Vou voltar aqui só algumas pequenas abas, só com imagem, para vocês irem vendo qual é a imagem que a gente vai passando do auxiliar administrativo. Primeiro, o terno. Quantos de vocês utilizam terno nos seus locais de trabalho, para eu saber? Quem usa, me fala aí, por favor. Eu tenho 40 e quantas pessoas online? Não, 54 pessoas aqui. Quantos utilizam terno? Isso é uma imagem que é construída, pessoal. E essa imagem, ela é cobrada muitas vezes nas empresas. Primeiro, cada empresa tem sua regra. Tudo bem. Mas veja que se você colocar só no Google, e as coisas estão em português, você vai encontrar muito mais exemplos de terno e gravata, né? Segundo ponto, preocupante, que nós podemos ter conflito nas empresas. E eu vou dar um exemplo muito claro, tá? Só não vou dizer de quem é a pessoa, porque eu não vou poder dizer quem é a pessoa, tá? Mas é um exemplo recente que chegou nas minhas mãos. Olha só. Uma mulher, 2 mulheres, 3 mulheres. Aqui, na de baixo, há uma mulher auxiliando o homem, tá? Aqui, a primeira mulher negra que está aparecendo nas fotos. Vou subir aqui. O homem, quando aparece, é um homem branco, né? Para a gente, para nós brasileiros, a gente tem essas questões culturais de ainda achar que o branco... Ah, mas ele não é loiro, tudo bem. Mas ele é branco, tá? A gente acha que essas coisas não têm nada a ver, que não batem na empresa. Batem. E batem na gente quando a gente vai olhar para as outras pessoas, para os colegas. Às vezes a gente tem preconceito com o colega sem saber o porquê. Que tipo de preconceito? Preconceito cultural que bate nas nossas emoções e aí sabe o que a gente faz? A gente diz assim, não fui com a cara do fulano. Tá? Vou pegar aqui um exemplo que eu estou lendo o nome da Ju Freitas. Pronto. Não fui com a cara da Ju. E aí alguém te pergunta assim, por quê? Não sei. Não sei. Tem uma cara que eu não gostei. Gente, abram os olhos. Das duas, uma. Ou tem coisa sua no meio desse não gostei, a psicologia explica isso, ou tem coisas da cultura, tá? Não gostei de alguém por quê? Será que tem coisas da cultura? Será que é porque tinha que ser homem? Será que é porque tinha que ser mulher para fazer determinado serviço? Mais foto de mulher? Mulheres, 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 mulheres. A mulher tomou mais lugar no mercado de trabalho hoje em dia? Sim, tomou mais lugar. Mas veja que nessas fotos a gente praticamente não tem a real posição do terno. O terno simboliza poder. Poder, tá? E o auxiliar não é uma posição chamada posição de poder. Você tem poderes, mas não é chamado na empresa de uma posição de poder ainda. Você está começando a sua vida, você vai ter um currículo melhor, você vai galgar
outros degraus, ou na mesma empresa ou em outra empresa. Tá? Então, essas coisas são importantes para todos nós. Tá? Não é só para mim. Mas percebam isso, o terno é um lugar de poder. Então, eu deveria me sentir empoderado. Só que nas empresas, muitas vezes, isso não é visto dessa forma. E isso causa uma certa confusão. Confusão de entendimento. Quando eu disse que tem problemas entre homens e mulheres, isso é implícito. Vocês lembram dessa imagenzinha aqui? Deixa eu ver aqui de novo. Opa, essa, pronto. Essa está bem legal. Olha só. A empresa... Eu deixei aqui o nome da empresa, tá? Não tem problema nenhum em deixar. Eu tirei do Instituto Connect Faz. Beleza. Olha só a imagem. Prestem bem atenção. Todo mundo de terno, né? Quais são as primeiras figuras que vocês veem de cara, né? Primeiro, existem 6 pessoas. Dividam. Dividam essa foto. Aqui do lado esquerdo tem 2 mulheres. Do lado direito tem 2 homens. E aqui no meio tem um casal. Que é para dizer que somos todos iguais, tá? E aí a gente não percebe como a gente trata o colega, como a gente trata um superior. Às vezes a gente acha que um superior tem que ter também certos hábitos ou certas coisas que não necessariamente ele tem que ter. Olha só, no centro você tem uma louríssima, de olhos claros, claro, porque o branco é o ideal que existe. De onde é que vem esse ideal, pessoal? É simples. O Brasil não foi colonizado? Quem veio para cá não foram os europeus? Pois é, os europeus disseram, nós somos melhores do que índios, nós somos melhores do que negros. Jura? Jura? E hoje em dia, a população do Brasil é mais da metade de negros. 55%. Praticamente todo mundo que está aqui nessa sala é negro, de alguma forma. Não tente ir para outro país declarando que você não é porque você é, tá? O homem, mesma coisa. Parece uma relação de igualdade, não parece? Quer ver uma coisa? Olha aqui na esquerda, tem uma mulher loira e o fundo dela é uma mulher de pele mais escura. Beleza? Olha aqui, o loiro de novo e o fundo dele é um rapaz de pele mais escura. Essas coisinhas, elas estão implícitas na nossa comunidade e na nossa sociedade. Por que eu estou batendo nisso? Para a gente quebrar isso, tá? Sabe aquela velha história, não julga o livro pela capa? Pois é, vai haver um momento nas empresas de vocês em que outros colegas vão chegar e que podem ter algumas dificuldades e você pode não perceber que, sem querer, você gera um conflito. Não está dito. Não está dito. Mas a gente prefere se sentar mais no lugar perto de alguns do que de outros. Somente quem tem a mente aberta, somente jovens como vocês, nós, né, me sinto também, apesar da idade ser bem diferente de todos vocês, né, mas somente quem para pensar vai conseguir construir um mundo que seja mais justo, com menos desigualdade. O que é que a gente quer, afinal, nas empresas? A gente não quer que a empresa cresça, mas a gente também não quer crescer. A gente está aprendendo, né? Eu estou me colocando no lugar de vocês. A gente está aprendendo, a gente está vendo como é que determinada empresa faz algumas coisas. Beleza. Mas, olha, tem muito conflito cultural. E será que homem faz algumas coisas melhor ou pior do que a mulher? Será que tem setor que deveria ser gerenciado só por homem ou só por mulher? Essas questões a gente também tem que se perguntar. Aí eu já saí da cor, estou indo agora para gênero masculino e gênero feminino. Tá? Fora que alguém viu em alguma dessas 1000 fotos que eu mostrei, fui mostrando aqui para vocês, alguém viu uma mulher transgênero? Não.
Alguém viu um homem transgênero? Não, são invisíveis para a sociedade. É como se não existissem, tá? Alguém viu alguém com uma sexualidade diferente que fosse mais delicado, no caso do homem? Não. Tem um padrãozinho, um quadradinho, que é para todo mundo se encaixar nesse padrãozinho, que é para fazer parte da sociedade. Se a gente não pensar que as pessoas são mais do que isso, a gente vai se quebrar feio. Porque também vai ter horas que vocês vão ter chefes que são diferentes de vocês. Somos todos diferentes. Somos todos diferentes. Não tem ninguém igualzinho aqui um ao outro. Tá? Nem gêmeo não tem igual. Tem vários estudos da psicologia sobre gêmeos que são uma maravilha. Outro dia eu posso propor para vocês que é uma delícia. Fala muito sobre o comportamento dos gêmeos. Tá? Então, já discorri sobre alguns conflitos. Tem um outro conflito que pode acontecer com vocês de uma forma mais clara, de uma forma mais direta, e vocês dizerem assim, esse é mais fácil de eu entender. Vamos lá. Quando a gente entra na empresa, quem selecionou a gente geralmente tem um perfil de como é que ele quer o determinado profissional. Eu quero um jovem aprendiz para auxiliar de administrativo que vai fazer o quê? Aí ele vai dizer as tarefas, né? Tarefa X, tarefa Y, tarefa Z. Olha, você vai ter que digitar relatórios. Esse é um exemplo, né? Que é mais antigo. Eu vou já fazer vocês entenderem melhor, assim espero, né? Como é que as coisas mudaram. Outra coisa, eu vou dar um exemplo bem simples. Recepcionista, tá? Recepcionista de alguma empresa, ele, na descrição, ele vai ter que se portar bem, ele vai ter que atender o telefone, receber as pessoas, encaminhar para os setores, tá? Só que isso é o que fazer. As empresas já faz algum tempo que perceberam que precisam saber o que é competência e o que é habilidade. Olha só a diferença entre eu dizer, eu vou pegar aqui porque eu estou vendo aqui na minha tela, tá? Entre eu pegar o Sábio e dizer assim, Sábio, você tem que aqui nessa empresa você vai ser recepcionista, tá? Você tem que receber as pessoas, todo mundo que for entrar, você tem que cadastrar no computador, botar no programa tal, você tem que caminhar para o setor correto, né? Você tem que chegar a tal hora, sair tal hora. Isso tudo é o que fazer. Olha a diferença se eu disser assim, sabe? Acima disso tudo, o que é importante mesmo são os valores da nossa empresa. A gente preza muito, faz de conta que é uma empresa de, sei lá, de venda de plano de saúde, pronto, algo mais simples. Venda de plano de saúde. Então, você está trabalhando ali nas famosas, na Apvida, Unimed, Camed, seja o que for, tá? E aí, essas empresas dizem assim, olha, eu quero que você entenda, sabe, que não é exatamente só isso, que nós prezamos pelo nosso cliente. Então, eu preciso que você tenha um bom relacionamento interpessoal. Olha a diferença de eu dizer isso. Não está escrito aqui na tela, mas eu posso dizer assim, sabe? Eu preciso que você se torne responsável por dar as melhores informações para o nosso cliente na chegada dele. É diferente de eu dizer, olha, receba, bote no computador, isso é mecânico. Isso é programar um computador. Isso é programar alguém. Outra coisa que eu posso te dizer é que você tem uma capacidade de lidar com o público. É diferente de eu dizer assim, todas as vezes receba sorrindo. É claro que se você não sabe a sua função ainda, tudo no começo a gente tem que te ensinar, tem que te dizer às vezes sorria ou não. Na nossa empresa aqui é todo mundo sério, tá? Gente, eu trabalhei na hotelaria
no Rio Grande do Sul e aqui em Fortaleza, tá? No Rio Grande do Sul, eu trabalhei como recepcionista e a gente era sério. Quando eu cheguei aqui em Fortaleza, que eu trabalhei na hotelaria daqui, me disseram assim: você é excelente, seu trabalho é muito bom, tudo que você faz é correto, é certo, é preciso, mas eu preciso que você se relacione mais com o nosso cliente. Eu preciso que você sorria muito mais, que você converse mais, seja mais informal. Ah, tá. O que eu quero dizer com esse discurso, com esse texto todo? Que quando numa empresa, o seu cargo, o que é para você fazer, o que é da sua competência, quando isso não está claro, pergunte para alguém que está acima de você, tá? Pergunte para alguém: olha, eu estou com dúvida, não está claro para mim exatamente qual é a minha função aqui. Por quê? Porque você vai evitar conflitos com outros colegas. Tem gente que tem um sentimento de posse tão grande no trabalho, gente, tão grande, que se tu atender o telefone por essa pessoa, ela vai ficar de mal contigo, tá? Porque deixa eu ver outro nome aqui, a Caroline. A Caroline entrou no meu serviço. Caroline, não se meta no meu serviço. Isso aqui é meu. Traduzindo, se eu não fizer isso aqui, eu vou me sentir segura, Caroline, mas eu não vou saber te dizer desse jeito. Eu só vou saber brigando contigo. Aí já é um tipo de conflito direto. Esse tipo de conflito emocional, abram os olhos de vocês, porque se está acontecendo, ou se acontecer com vocês, segura o tranco, conversa com alguém que tem mais experiência, conversa com o Aurélio, pede para falar com alguém, porque alguém vai te ajudar, tá? O Carlos Aurélio não é o dono da razão, eu muito menos, tá? Eu também não sou dono da razão de nada. Apenas a gente está aqui há mais tempo no mundo e vendo algumas informações de uma forma muito violenta, muito rápida, tá? E aí a gente tem que separar o que é do trabalho em si e o que é emocional, tá? Separem isso. Ah, mas eu me sinto confuso, eu me sinto perdido. Será que você se sente confuso ou perdido por uma questão emocional sua? Ou será que seria só entender qual é o teu lugar naquela empresa? Toda vez, eu vou falar isso com bastante clareza, toda vez que a gente vai fazer algo novo, é um novo papel na nossa vida. E esse novo papel sempre vai começar com o sentimento de caos. Não sei o que está acontecendo. É isso que acontece quando você entra, muitas vezes, numa empresa nova e você ainda não exerceu aquela função. Ou seja, você não fez aquilo ainda. Depois de um tempo, você relaxa. André quer dizer, então, que sentir-se nervoso ou nervosa no começo é normal? Olha, eu tenho 45 anos, eu me sinto nervoso até hoje. Para falar para vocês, hoje eu me sinto nervoso. Tá, senti no começo, um pouquinho antes. Mas é normal, gente. É normal esse tipo de sentimento. Não existem robôs. Eu não sou robô, você não é robô, Carlos Aurélio não é robô, Jaqueline não é robô. Robô é esse programinha aqui. Esse programinha aqui, o Zoom, é um robô. Mas o que acontece aqui dentro é nosso. É da nossa relação. Minha com vocês, vocês entre si, a questão dos grupos, a questão das lideranças. Vocês têm muito potencial, tá? Não deixem ninguém dizer o contrário. Não se enganem para baixo, tá? Se quiser se enganar com alguma coisa, se engana para cima. Se engana achando-se que você é o máximo. Com um pouquinho de humildade, é só você dizer: opa, alguém está tentando entrar na sala. Coordenador, por gentileza, já deram ok aí? Eu não olhei direitinho aqui. Já coloquei. Ah, ok, obrigado.
É porque eu fui ver aqui e fiquei meio preocupado. Então, assim, no que eu tenho de melhor do que vocês? Porque eu sou psicólogo? Isso é um papel, gente. Psicologia é um papel, tá? Tem gente aqui que sabe muito mais do que eu, por exemplo, sobre ser mãe, ser pai, que é um papel da vida também, tá? Então, assim, quando a gente vai aprender um papel novo, por que que pais de primeira viagem morrem de medo dos filhos? Porque é um papel novo. A gente viu. Uma coisa que a gente vê é que nem na sala de aula, vocês veem teoria. Quando você chega na empresa, a primeira coisa que a maioria acontece é: eu não sei de mais nada. Eu esqueci tudo, eu estou nervoso, estou nervosa. Eu esqueci tudo, o que que eu faço agora? Respira, respira, é parte da vida, tamo junto, tá? Cuidado com os trabalhos home office, tá? Comunicação é tudo. Já vi Carlos Aurélio fazendo muita aula de comunicação. Eu acompanho o Instagram, então eu vejo, não digo nada, mas vejo algumas coisas. De comunicação empresarial. Gente, precisamos ser claros e diretos. E nesse mundo da internet, muito mais. Tá? Responsabilidade para você evitar dor de cabeça com seus chefes. Se alguém te pedir para fazer alguma coisa em casa, faça da melhor forma possível e diga se você tem recursos. O que eu estou falando de recurso? Não é de dinheiro. Às vezes, o pessoal diz assim, olha, eu queria que você... Ok, você está como jovem aprendiz ou já está efetivado, mas está no comecinho. Eu quero que você faça algumas coisas em casa porque em determinado dia não deu. Não deu, ou eu prefiro assim, ou por conta da pandemia, tá? Então, o que que vai acontecer? A gente vai precisar que você seja mais cuidadoso com o teu horário, não fica atrasando, tá? Se comunique de forma clara. Olha, isso aqui eu consigo fazer porque o meu celular permite, mas o tempo que eu vou levar é maior do que se eu tivesse um computador. Isso é uma forma de dizer também. Se comunica claramente, evita conflito. Né? Mais uma vez, não sabe ainda o que fazer, pergunta para alguém. É para isso que você é aprendiz. E eu tenho que insistir nisso. Nós somos aprendizes em trocentas mil coisas. Vocês têm ideia de como é que Carlos Aurélio, Jaqueline e eu nos sentimos quando foi para dar aula online, ou quando foi para, no meu caso, para eu atender paciente online? Gente, eu sofri quase um mês. Verdade, viu? Tá? Aí teve conflito. E vou dizer qual foi o meu conflito. Nós, psicólogos, a gente estava tendo uma discussão online. Primeiro, a gente não estava acostumado a discutir online. Uma discussão que não era uma discussão de briga, é um tipo de conflito. Veja que conflito não é sempre ruim e que foi bom. Eu preciso que vocês entendam que tem conflito que é bom para a empresa e para a gente, para o nosso crescimento. Olha só como é que foi o nosso conflito dos psicólogos. Bom, não temos algo que regule que a gente poderia atender online. E de uma hora para outra a gente precisa fazer. Como é que a gente faz? Quem é prioridade? Como é que a gente vai fazer isso? Tá? No caso das empresas, tem conflito, às vezes, de financeiro. Aqui nesse grupo tem gente que trabalha no RH, tem gente que trabalha no financeiro, tem gente que trabalha na recepção, tem gente que trabalha em vários setores. Imagina uma reunião que diga assim, olha, todos os setores têm grandes ideias e grandes projetos, mas o dinheiro este ano só vai para um dos setores. Vai dar conflito. Mas um conflito que não necessariamente é briga. A gente cresce com esse tipo de conflito. É bacana, tá? Então não entenda que conflito é algo ruim, né? Carlos e eu, quando planejamos algumas vezes, algumas aulas, a gente não teve exatamente grandes conflitos, mas a gente teve também conflito. Olha, eu acho que o tempo deveria ser assim ou assado.
Não, eu acho que mais nesse outro ponto aqui é melhor para essa turma do que aquele ponto lá. Isso é conflito. E a gente tem que se respeitar, né? Eu respeito o ponto de vista dele, ele respeita o meu, e a gente soma muito um ao outro, sem ser melhor do que um ao outro. Mas tem gente nas empresas que vão achar que são melhor do que a gente, tá? Não se preocupem com essas pessoas. Não fiquem olhando o tempo todo para essas pessoas, porque talvez o conflito delas seja do tipo emocional interno. E quando a gente está trabalhando numa empresa, eu preciso ser claro com vocês. Se vocês estão na posição de gestor, de fato, e a sua função é também gerenciar alguns conflitos, você vai adentrar nesses conflitos de uma outra forma. Se não é da sua competência, cuidado com as pegadinhas, cuidado com as conversas paralelas, tá? A gente tem um hábito muito gostoso, que é o de fofocar sobre a vida alheia, né? Se não fosse gostoso, a gente não fazia. Se não fosse gostoso, a gente não tinha Facebook. Se não fosse gostoso, não tinha Instagram. Se não fosse gostoso, a gente não assistia Big Brother. Quem achar que eu estou mentindo, diga aí para mim. Não, não falo da vida de ninguém. Só que antigamente era aquele monte de vovozinha sentada na calçada cuidando da vida dos outros. Agora é na internet. Pode dar conflito, tá? Então, que fique bem claro. Conflito não tem nada de necessariamente ruim. Pode ser uma grande possibilidade de você bater um papo com alguém mais maduro, que tenha mais experiência, e diga, olha, eu não tô gostando de ir lá por causa disso, disso, disso. De repente, alguém te dizer, olha, eu já passei por isso. E essa pessoa te dizer como é que ela resolveu. Para você saber que você não está sozinho ou sozinha no mundo. Tudo que vocês passaram de sentimento, de emoção e que ainda vão passar, a gente passa também. A gente não só passou e adquiriu conhecimento como experiência, adquirimos algumas habilidades, mas a gente também passa. Sabe quando é que a gente vai deixar de ter conflito no trabalho? No trabalho, quando a gente se aposentar. Tá? E na vida a gente só deixa de ter conflito quando a gente morre. Não existe vida sem conflito, porque perde a graça, perde a criatividade. É quando eu discordo de tu, mas quando eu me junto contigo para descobrir um outro jeito de fazer as mesmas coisas, ou de fazer as coisas diferentes, aí sim a gente vai conseguir ter criatividade. E não precisa muita coisa, gente. É com coisas simples mesmo. É parando também para pensar, será que eu estou sendo, às vezes, machista e pensando mais no homem do que na mulher? Eu vou voltar àqueles mesmos pontos. Tem uma pessoa que eu conheço, não posso dizer o nome, não posso dar detalhes, tá? Que trabalha numa empresa X, é uma empresa de advocacia, direito, tá? E essa pessoa, quando foi para representar alguém na primeira audiência, que era uma audiência criminal, uma própria colega de trabalho disse assim, não, não manda ela não, manda fulano de tal. Aí perguntaram, por quê? Porque ele é homem, sabe lidar melhor com crimes. Será? Quer dizer que nós não temos juízas? Será que nós não temos desembargadoras? A gente nunca teve uma mulher na presidência? Pena que foi só uma. Muita pena que foi só uma. Precisamos mais. Mulheres na gestão de certas empresas, nossa, são uma maravilha. E outros mais, tá? Estou só dando alguns exemplos, ok? Competências e habilidades, só para terminar aqui
essa parte escrita, né? Atenção aos detalhes. Uma coisa é eu te dizer que você tenha atenção aos detalhes. Outra coisa é eu te explicar também os porquês. Olha, se você não tiver atenção, eu, André, isso é uma coisa minha, tá? Eu fico doente quando numa empresa não tem clareza dos cargos. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas não dizem para ti qual é a consequência de você fazer uma coisa errada. Você fica com mais medo sem saber, tá? E você sabendo a consequência, você pelo menos administra o teu medo. Rola melhor, o trabalho flui melhor. Então, quando você tem alguém que te diz, olha, você tem que ter atenção aos detalhes. Por que você não pergunta assim, ok, já entendi. Por favor, se eu errar nesses detalhes aqui, quais são as consequências? Pergunte. Não tem nada de feio em perguntar, tá? Por que isso? Por que isso? Porque se eu tiver atenção aos detalhes, mas não tiver a certeza de por quê, muitas vezes eu vou deixar de fazer e vou deixar de crescer, de ser um bom profissional. Dinamismo. Quero que você seja dinâmico. Tem empresa que diz assim, quero gente criativa, mas que não invente nada e que faça tudo exatamente igual a última pessoa fez. Gente, isso não existe, tá? Ou é criativa, ou é incrível, é absurdo e acontece demais, tá? André, só te interrompendo um Diga, querido. pouquinho. Isso aí foi um dos grandes conflitos que uma empresa nacional ela teve, que é a Brastemp, né? Que é o que você acabou de falar, foi um exemplo clássico que a gente encontra em grande maioria das empresas. Ah, eu quero uma pessoa dinâmica, proativa, mas que faça isso assim, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Então, como é que a pessoa pode ser proativa? Como é que a pessoa pode ser dinâmica se já está pré-determinado o roteiro passo e não pode fugir desse roteiro, né? Aí eu me lembrando agora da história da Brastemp. Com esses conflitos que estão constantes dentro das empresas, ela criou um setor dentro da empresa chamado de inovação. Aí foi pegar exatamente aquelas pessoas que estavam dentro da empresa, que sempre fugiam dos eixos já gessados, pré-rotulados, e foram colocando lá nesse setor, onde foi gerando um desafio maior. E aí a empresa conseguiu resolver 90% dos problemas que ela tinha com relação a conflitos interpessoais. Em contrapartida, lógico, né? Aí foi um olhar bem administrativo. Criou um setor que proporcionou uma venda maior dos produtos da linha que eles estavam construindo, né? Que é a parte da inovação. Então, fugiu daqueles modelos tradicionais que a gente vê, né? Se você olhar os produtos que são vendidos pela Brastemp, né? Aí estou fazendo até propaganda dela, mas você vê que elas fogem, os modelos fogem daquele padrão já que todo mundo já conhece. A geladeira tem que ser branca, a geladeira tem que ser ou prateada, ou de inox. Aí, não, por que não vinho? Por que não roxo? Por que não azul? Né? E aí foram montando. Mas foi por causa desse setor que eles pensavam que tinha resolvido um problema e acabou gerando outro problema produtivo. Olha a maluquice, tudo bem, a Brastemp merece ter um setor só para inovação. Eu trabalhei com inovação no Sebrae, eu atendi oficialmente 35 empresas, das quais só uma queria de fato inovar. O resto dizia que queria inovar, e eu vi na pele, bem direitinho, assim, com toda a clareza do mundo. Não, inovar para aquelas empresas não era inovar, era fazer a mesma coisa e não, por favor, não mexe nada. Foi muito engraçado. Enfim, inovar é deixar também que você seja você. Olha aqui, ó, na terceira linha, ó, capacidade de lidar com o público. Beleza. Olha só, olha o linguajar que eu estou tentando utilizar com vocês. Um linguajar que é claro, tem algo de culto nesse linguajar, mas tem muito técnico, sem ser extremamente técnico. Eu poderia falar aqui de muitas coisas da psicologia de forma muito técnica. Mas vocês não são estudantes de psicologia?
certo? E eu preciso que vocês entendam o que eu estou falando. Então, eu adaptei melhor o meu linguajar. Outra coisa é quando eu estou dando aula de realidade suplementar para psicólogos que estão fazendo sua especialização no Instituto de Psicodrama e Máscaras. Olha a coisa como já é diferente. Primeiros 30 minutos de aula, primeiros 30 minutos eu passo com a turma só para a gente tentar traçar o que é realidade da vida. Ou pelo menos o que é realidade e o que não é realidade. Né? 30 minutos. Eu me adaptei. Se eu sou de uma empresa, olha só a diferença. Se eu trabalho na Renner, na C&A, o linguajar do público de lá é um linguajar super jovem. Tá? Agora, se o meu setor é um setor que lida mais com idosos, cuidado. Eles não vão entender muita coisa do que o jovem fala no linguajar informal. É por isso que no linguajar empresarial temos que ser claros e entenda o teu público. Beleza? Entenda o teu público. E aí você vai ver que a coisa flui. Tá? Discrição. Depende. Depende. Discreto da sua vida em relação ao seu trabalho, show. Discrição não é você cochichar e falar um pouquinho mais baixo quando você estiver falando de algum colega. Discrição é guarda para você. Talvez o colega que te falou alguma coisa só queria desabafar naquela hora. Só ouça. Tá? Organização. Não preciso falar sobre organização. Boa noção de administração do tempo. Ninguém traduz de uma forma mais clara. É só o seguinte: faça no seu horário de trabalho o seu trabalho. Quando você terminar, você vai acessar Netflix, Facebook, WhatsApp, Instagram, beleza? A não ser que o teu trabalho, como auxiliar mesmo assim, seja ajudar na parte administrativa de marketing das empresas. E que o trabalho online seja essencial. É outra coisa. Tá bom? Ter boa memória e etc. Tá? E etc. Estou aqui cuidando também do nosso tempo. Deixa eu ver se teve algum ponto que eu deixei passar batido que eu queria mostrar. Se conheça. Se conheça. Quando os conflitos estão um pouco altos, te causando algumas ansiedades, algumas psicopatologias começam a aparecer no trabalho. Você começa a não querer mais ir, daqui a pouco pode aparecer. Já tratei, eu estou falando disso não é porque eu li, é porque eu tratei de pessoas que chegaram a desenvolver síndrome do pânico. O ambiente não estava nada agradável para aquela pessoa, tá? Ela precisou mudar de trabalho, a cultura daquela empresa não combinava com a personalidade dela, tá? Entenda o seguinte: sair de uma empresa não quer dizer que você não é bom ou que não presta. Quer dizer que a tua relação naquele momento da tua vida não deu certo. Se alguém aqui nesse grupo já namorou mais de uma vez, sabe o que eu estou dizendo. Se alguém aqui já namorou mais de uma vez, com mais de uma pessoa, é porque já teve uma relação que terminou. E sabe que naquele momento da tua vida não dá certo, não deu certo. E que você pode até ser que você diga assim: poxa, eu queria tanto que naquela época tivesse dado certo. É engraçado que quando a gente tem mais idade, a gente diz assim: se eu tivesse com aquela pessoa, com a cabeça que eu tenho agora, só que a cabeça que eu tenho agora eu já estou com outra pessoa. E daí? Não existe isso de voltar atrás, gente. Tá? A coisa já mudou de figura. Empresa é assim também. Infelizmente,
A gente coloca, a gente, nós, eu, Carlos também, Jaqueline também, todo mundo, somos cobrados para estarmos trabalhando, tá? E aí, nesse momento de pandemia que a gente não está trabalhando, muitas vezes, tá? Gera uma ansiedade pior, porque a gente se sente inútil. Calma, gente. Não é assim, tá? Não é que a gente é inútil. Você casou com aquela empresa casou com você. Tem gente até que diz assim que a empresa foi adotado pela empresa. Não, André, eu nunca disse que eu fui adotado pela empresa. Mas tem gente que diz que aquela empresa é uma mãe para mim. Não, não é mãe, gente. Empresa demite. Tá? Especialmente na hora que vem uma pandemia, demite, fecha. Mãe não demite filho, tá? Mãe, é para sempre, tá? Não tem essa história de demitir, não. Tá? Mesma coisa ser pai, também. Irmão, também. Não, esse aqui é meu ex-irmão. Quero apresentar para vocês meu ex-irmão. Existe isso? Não existe. Então, assim, na medida do que der, separa um pouquinho sua vida pessoal. Um pouquinho. Tudo que é teu, vai para o trabalho? Vai, mas separa um pouquinho. Se preserve um pouco disso, tá? Não fale todos os seus problemas no trabalho, tá? Tá muito difícil? Fale para alguém de muita confiança. Se for de fora, melhor, tá? Não fala para todo mundo do trabalho, não. Relacionamento no trabalho é algo que a gente nem tocou no assunto. Mas eu preciso deixar claro. É fácil, muitas vezes, a gente gostar de alguém no trabalho. A gente acha até mais fácil, às vezes, namorar alguém do trabalho. A gente passa mais tempo no trabalho do que em casa, quando não é home office. Quando é home office, a gente já não aguenta mais viver com o que a gente vive. A gente já quer sair, pelo amor de Deus, me dá um tempo, sabe? E tá rindo aí, sabe o que é passar por home office. Home office é o problema, tá? Turminha, não quero encher vocês de... Eu quero encher de reflexões, sim, tá? Mas eu quero abrir para que vocês possam fazer algumas perguntas, se vocês se sentirem à vontade, tá bom? Como eu gosto muito de trabalhar com jogos organizacionais, e eu utilizo jogos, inclusive, na terapia de adolescentes, adoro trabalhar com jogos e terapia de adolescentes, e de casais, eu utilizo muitos jogos. Aí eu criei o meu... Agora eu criei vergonha, já estou no Instagram, como Jogos André Távora. Se vocês tiverem interesse e puderem me dar o privilégio de ter vocês lá no Instagram também, eu estou procurando onde é que digita aqui no chat. Deixa eu... Pause share, não, stop share. Onde é que stop share? Pause share. Stop share, pronto. Aqui sou eu melhor. Pronto. Deixa eu só digitar aqui meu Instagram. Sempre tem que colocar arroba, quando vai falar em Instagram, gente? Eu vou colocar. Não? Não. Pronto, ó. Jogos André Távora. Beleza? Tá divulgado aí o meu Instagram, se vocês quiserem me dar o privilégio de ter vocês lá também. Tem alguns outros eventos que a gente vai planejando e que Carlos vai também divulgando, tá bom? Gostaria de abrir para as suas perguntas, o que vocês quiserem ou perguntar, ou porque se lembraram, olha, você estava falando, eu me lembrei de tal coisa, tá bom? Por gentileza, sou de vocês. E como é que foi também esse momento? Se deu para refletir alguma coisa, se fez algum sentido, se gostou de alguma coisa, se não gostou de alguma coisa, tá? Só Os mais... uma observação, né? Sim. Que aí eu peguei muito no pé do André. Quando a gente se conheceu, principalmente presencial, eu falei, rapaz, tu não tem Instagram, não tem Face, se modernize. Entra para esse mundo aí, ainda ficou
relutando, né? Ainda, Mas ainda não acabou ajeitei o se Face. Eu não convencendo. ajeitei ainda o Face, mas eu estou no Instagram. É, já melhorou, né? Foi. Então são essas coisas que a gente precisa fazer, né? Mostrar essa realidade. E aí deixo aberto aqui para vocês, gente, para não ficar só eu, o André falando e vocês só escutando. Aproveita esse momento também, né, para fazer uma reflexão, que é um ponto muito interessante, que até que o André falou, que não falou, aliás, que é exatamente do relacionamento dentro do local de trabalho, né? Porque se não me falha a memória, André, tem algumas empresas que eles não aceitam Sim. que funcionários tenham relacionamentos no local de trabalho, né? E aí é uma coisa bem complicada, né? Porque se você encontrou uma pessoa que você acha que é interessante, que vale a pena e tudo, e aí você fica nesse dilema, tá no trabalho, não tá no trabalho e tudo, e é complicado, né? Então, acho que é um dos desafios que talvez as próprias empresas, elas ainda não tenham maturidade para lidar com esse tipo de situação, não é? Poucas. Muitas vezes, eu acho. E uma coisa interessante é, relembrando o que tu falou dos estereótipos de uma maneira clássica, né? Se você pegar no curso de assistente administrativo, né, você vê aqui, não é nada inventado meu ou não, você vê que o predomínio é de mulheres, né? E aí entra aquele rótulozinho, entre aspas, né? Ah, é um curso só para mulheres. Não, não é curso só para mulheres, né? Também é para homens, né? Então tudo isso vai ver. Então alguns estereótipos que a gente precisa também combater. E eu me lembro de um exemplo bem clássico que eu tive alguns anos atrás numa instituição, né, que tinha uma turma que era de cobradores de transporte coletivo. E aí, por incrível que pareça, cobradores, então subtensos que eram só homens, né? E tinha uma mulher como cobradora na sala. Eu falava, tu és bendita mulher entre os homens aqui na sala. Ela fez uma revolução dentro da empresa, porque até a empresa aceitar ela como cobradora foi difícil, né? Hoje ela foi efetivada na empresa e tudo, tal, mas era um dilema muito grande, né? E ela mesmo dizia, eu me sinto fora do ninho, né? Eu me sinto à parte aqui, né? Eu estou indo trabalhar, eu não, ela dizia até que era escalado para não ficar nos ônibus, ela ficava nos terminais, né? Fazer a rota de escala dela só nos terminais e ela queria pegar uma linha e tudo. Aí a empresa demorou, protelou muito. Aí falou, não, questão de segurança, por ser mulher e tudo, sim. E aí a gente vai ficar parado por causa disso, né? Mas a empresa, até hoje, melhorou. Foi uma das pioneiras aqui do sistema de transporte que aceitou mulheres, né, como cobradoras, né? Já que é hoje, infelizmente, uma profissão que está em extinção, né? Infelizmente. Infelizmente. Mas foi uma evolução. E mexeu muito com muitas empresas que até olhavam assim, não é cobradora mesmo? Sim, sou. Tem Né? piloto de avião, mulher? Não é? Não é? Então, É, são todos esses caminhos que a gente passa. Que é engraçado. professor Turminha, quem André, for. Fala, Oi, Matheus. fala, Matheus, por favor, fale. eu acho, assim, né, só retomando, eu acho que uma das coisas que ficou para mim, de tudo que o senhor falou, eu acho que é uma coisa, inclusive, que as empresas devem trabalhar, é a questão com lidar com o diferente, no caso, porque eu acredito que os conflitos, eles surgem, né, acho que pelo que a gente viu no conteúdo do nosso curso, que ele surge na questão das diferenças que são divergentes. E muitas vezes eu acho que a empresa, ela trabalha nessa política de trabalhar com os diferentes, a gente consiga minimizar bastante a questão dos conflitos, não minimizar, mas sim trazer esse conflito com uma perspectiva de ensinamento. Então, eu acho que, de tudo que o senhor falou, uma das coisas que ficou sempre batida quando o senhor falou a questão do diferente, né, da cor, da pele, da sexualidade, né, do gênero, que tudo isso ele parte de um processo de análise voltado para lidar com o diferente. E lidar não é perspectiva somente de ser obrigado, né, a lidar, mas sim com a perspectiva empática.
de reconhecer que as diferenças elas fazem parte de um globo geral e que elas que são essenciais para a construção de uma empresa não somente de sucesso, mas também uma empresa que valoriza todo o aspecto também de seus colaboradores. Show. Faz muito sentido, sim. Eu também acho que as empresas. Eu gostei muito do que o Carlos Aurélio disse. Ele disse assim: as empresas muitas vezes não têm maturidade para algumas coisas. Talvez elas vão começar a ter maturidade porque elas começam a ter cada vez mais pessoas que têm a cabeça melhor, digamos assim. A palavra melhor não ficou legal, mas vou usar, tá? Com a cabeça melhor, como vocês que estão pensando nisso, que mais para frente vão ter outros cargos também, que vão aceitar melhor as diferenças, ou vão pelo menos tentar, tá? Pelo menos tentar. Então, tentem, porque a gente precisa de vocês e a gente não faz nada sozinho. Não existe isso assim, a turma jovem está fazendo uma coisa e a turma mais madura está fazendo outra. Ué, a gente não está no mesmo planeta, não, sabe? E o sistema econômico do Brasil não é o mesmo, sabe? A gente vive coisas tão parecidas, né? A gente ainda tem muito o que evoluir, todos nós, tá? Obrigado. Turminha, só para não... Gostaria muito de ouvir vocês, e talvez tenha algumas pessoas que sejam um pouquinho mais tímidas, tá? Quem for um pouquinho mais tímido e puder contribuir comigo, somente dizendo assim, uma única frase, o que ficou para você? Isso já me ajuda muito, tá? Pode ser, e o que não gostou também faz parte do nosso aprendizado aqui. Então, por favor, também coloque, tá bom? Uma frasezinha de cada um, frase rápida, tá? Porque não vai dar tempo de ser para todo mundo, só para a gente ir para o fechamento. Por favor. Como sempre digo, um de cada vez. Vou atirando aqui. Eu Pode vou atirar, atirar. viu? Estou atirando aqui, caiu na Maria Lina. Maria Lina, ainda está escrito assim, iPhone Maria Lina. Oi, Oi. pode repetir, por favor, a pergunta? Como é que foi para você? Pode ser em uma frase só, sem grandes problemas. Como é que foi para você esse momento? Eu gostei, falou muita coisa necessária, tirou umas dúvidas até. E eu até queria outras vezes, outras lives dessas também. Estou aqui para vocês. A hora que me chamarem, estou dentro. Vou atirar aqui no Wesley Barbosa. Eu achei que foi muito esclarecedor, assim, em alguns pontos que não são muito discutidos, né, das relações de preconceito, que não são notadas algumas vezes nas empresas, pela forma como já é comum para a gente ver o homem branco, as coisas assim, no mercado de trabalho, e a forma como as pessoas se portam, né? E aí, às vezes, a gente não repara, mas está lá subentendido nas entrelinhas do mercado. Isso é muito importante de ser discutido. Talvez por isso, às vezes, a gente não se sinta bem em determinados lugares. Mas Sim. o que importa é a gente estar vivo, tá? Cor de pele, nada, é a mesma coisa, tá? Vou atirar aqui na Beatriz Diana. Foi muito importante, porque tirou muitas dúvidas, principalmente para mim, né? Por ser meu primeiro emprego e tudo. Por mais que muitas pessoas me davam dicas e tudo, eu não sabia como fazer, como reagir. E foi muito importante essa live. Bacana. Você sabia que toda primeira vez é assim mesmo? A gente fica perdidinho. Alguém já te explicou isso bem direitinho? Sabia. Já, minha mãe já me explicou muitas vezes que todo primeiro emprego é desse jeito. Eu, ai, meu Deus do céu, mãe. A gente não sabe para onde correr. É isso mesmo.
Aprendendo. Lucas Rocha. Não sei se o Lucas consegue me ouvir. Lucas Rocha? Tá aí com a caneca na mão, Lucas? Pronto. Diga lá, Lucas. Quero te ouvir um pouquinho. Sobre a questão da aula, não vou nem dizer que foi um tanto quanto importante, mas foi um tanto conveniente. Entendeu? Por Não, mais que tá eu um já pouco tenha ruim. escutado essa ladainha antes, entendeu? Por não se tratar de mim. Mas foi bem importante esclarecer pontos ainda que estão subentendidos nas entrelinhas aqui da sociedade, entendeu? Eu acredito que você foi muito cirúrgico nas suas falas, como esse, para que os leigos aqui do projeto se sintam assim abraçados, porque tem muita gente que não conhece, que não sabe, entendeu? Então, momentos assim, acredito que são importantes. Beleza, vou tirar só mais 2 pessoas. Cristiane Santana. Eu gostei muito de alguns pontos da live. Eu gostei. O que mais ficou para mim, acho, foi o fato de nem todo conflito ser uma coisa ruim, né? Que agora eu vou começar a encarar de uma forma diferente. Foi o que mais me marcou da live. Wendel quer falar? Estava mexendo aí no microfone. Ok. Foi muito esclarecedora, porque lá no meu setor, que é e-commerce, existe muito conflito, porque sempre tem um problema ou outro, sabe? E tem dúvidas que lá não tem quem tire certas dúvidas e algumas já foram esclarecidas por você. Certo. Por último, Jaqueline. Oi, boa tarde. André, eu estava até querendo dar uma palavrinha também, pelo seguinte: tudo que você falou, eu principalmente, que comecei com o telefone, então isso para mim tudo é novidade, né? Eu realmente no começo, há 1 ano que eu estou, nós, né, Carlos Aurélio, estamos aqui, eu apanhei bastante, porque uma coisa é você chegar, fica no computador, faz ali, e outra coisa você tem que entrar e tem que observar, porque a gente tem várias coisas para fazer dentro de uma sala de aula. Eu não sou muito pisca. Eu quero chegar junto desses jovens para ajudar, para ver qual a situação que eles estão dentro da empresa, o que é que eu posso ajudar, porque há muito tempo que eu trabalho com jovem aprendiz. O que é que eu sinto? Nós temos empresas que têm pessoas que implicam com esses jovens, botam para fazer coisas que os jovens não tá ali, não é para fazer certo tipo de trabalho, certo? Então começa a reclamar e tudo. Se eu for na onda do pessoal da empresa, eu vou prejudicar o jovem. Então o que é que eu faço? Eu sempre escuto o jovem, como eu também escuto a empresa, como eu também escuto o professor. Certo? Eu entro numa sala de aula, eu não fico uma aula inteira. São várias vezes que eu até gosto de ficar, porque às vezes tem um tema muito bom, e a gente vê os alunos questionando, e isso para a gente é muito importante, porque a gente vê a capacidade deles, da discussão. Então, geralmente, quando acontecem essas coisas, fica eu e o Carlos Aurélio assim, só observando, um fala, outro fala, e isso para nós, ele como professor e eu como supervisora, eu acho isso bom. E a gente tira como é que eles são dentro de uma empresa, certo? Agora, eu estou no primeiro passo já há bastante tempo, eu já estou, daqui uns 3 aninhos, eu já estou saindo. Né? Então, no começo, como eu entrava na aula inaugural, eu falava muito para os jovens o seguinte: se você quer realmente trabalhar, né, a primeira coisa que quando você entra numa empresa, você procurar vestir a camisa da empresa. Quando a gente veste a camisa da empresa, a gente está querendo aprender, querendo que a empresa vá para frente, né? Eu faço isso no meu trabalho, no primeiro passo.
Eu não deixo a um colega meu que está precisando de ajuda, eu não deixo ele na mão. Se eu souber, eu estou do lado dele, ou então eu procuro um outro colega para ajudar uma coisa que a gente está discutir, né, algum dos problemas. Né? Então, quando eu falo com o jovem, e às vezes, muitas vezes, assim, o jovem está faltando isso, que agora, durante essa pandemia, é uma das coisas que a gente está sentindo falta, principalmente eu, porque eu chamo o jovem para conversar. Quando eu chamo o jovem para conversar, não é só para brigar, não. Eu chamo para quê? O que é que está acontecendo? Você está com problema em casa? Você está com problema na empresa? O que é que houve? Outra coisa, essa é um tema que você, como psicólogo, nós estamos atualmente com vários jovens precisando de uma conversa, de um apoio por conta dessa pandemia, certo? Aquela angústia, aquela vontade de estar até meio perdido, tá entendendo? Por quê? Perdeu alguém na família. Eu, inclusive, eu perdi há um mês o meu pai, certo? Eu estou com um genro que está perdendo a avó, já perdeu uma tia. Hoje mesmo perdi o marido, uma amiga minha perdeu o marido. Quer dizer, nós todos, cada pedacinho de cada um, nós temos uma história com essa pandemia de perder, de estar hospitalizado, tudo. Então, isso é um momento delicado para mim, que estou em sala de aula, entrando, para o Carlos Aurélio, para você e para todos esses jovens. E o que é que a gente sente falta? Nesse momento, a gente gostaria muito de estar trabalhando. Por quê? Porque numa necessidade dessa, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, não sou nada, mas às vezes você chega junto de um jovem desse, dá uma conversada, abre mais os olhos, dá um abraço, tá entendendo? Consegue chegar pertinho para dar um apoio. Eu já recebi vários jovens que a própria empresa mandou: olha, esse jovem não está dando certo, eu quero outro, quero desligar. Isso não pode ser assim. Mande ele para cá, que a gente conversa. A gente conversa, pergunta o que está acontecendo. Geralmente, eu digo, olha, para a gente ir trabalhar, a gente se arruma, né? Porque quando você se arruma, bota um perfume, você já levanta a sua moral, você já, né, vai disposta e tudo. Aí, eu botei perfume para a live. Eu botei perfume para a live. Pronto. Pois você perfume para a live, pois olha, aqui eu estou na casa da minha mãe, agora a gente entra às 3h no Terço da Misericórdia, às 6h30. Minha família é muito católica. Então, quando não é no Terço das 6h30, a gente se arruma todinha, eu passo meu batom, me arrumo todinha para ir para o terço. Faz de conta que eu estou indo para a missa. Né? Então, quando eu vou para uma aula dessa, eu procuro também me arrumar, passar um batom e tudo. Olha que eu tenho aula de manhã, tenho aula de tarde, tenho aula de noite. Então, eu tenho que me arrumar durante 3 vezes, né? Então, quer dizer, mas isso daí é uma maneira da gente até melhora assim, o astral da gente, tá entendendo? Eu, pelo menos, assim, quando eu vou já trabalhar, aí eu estou dentro de casa, né? E tudo, mas às vezes eu boto uma roupa, penteio meu cabelo, me arrumo todinha. E isso desses jovens, muitos dos jovens nossos, eles estão precisando de apoio nesse ponto, aí com problema nas empresas, né? E a gente precisa. Então, isso eu estou sentindo muita falta. Inclusive, a gente procura ligar para os nossos colegas do Jovem Aprendiz para discutir até coisa. Olha, eu estou com um menino assim, eu não sei como é que eu faço para ajudar. Aí os meninos começam a faltar, a gente é pressionada porque o menino está faltando, a frequência chega, está entendendo? O menino está dentro da empresa e não é, a gente é chamada a atenção. Então, isso também fere a gente, né? Aí, olha, tem horas que a gente está com a cabeça, que eu digo assim, minha gente, eu queria voltar para o meu trabalho, porque eu chego lá no meu birô, na minha cadeira, parece que só resolvo minhas coisas lá, eu não sei resolver minhas coisas na minha casa. Isso é um acho que isso é coisa da gente, viu? Que eu faço com meus colegas. Aí as meninas, Jaqueline, o que é que está acontecendo? Isso. Aí, depois que eu desabafo com elas, ela disse assim, e tu vai fazer o quê? Não, eu acho que eu vou fazer isso. Aí eu resolvo o problema, tá entendendo?
Isso quer dizer, é uma coisa que eu faço lá, aí quando eu chego na minha casa, eu acho que eu estou meio perdida, porque eu sou de uma pessoa que eu não sei falar muito pelo WhatsApp. Se eu não escutar a voz da pessoa, né? Eu não fui acostumada no telefone, eu não fui acostumada em WhatsApp, eu não fui. Então, muitas das vezes, eu tenho uma professora, uma turma da manhã, que a gente espera os meninos saírem todo dia, e a gente fica, eu e ela batendo papo, conversando sobre todos os meninos, quais os problemas, por que está faltando isso, até várias coisas. Então, aí eu disse, adorei o nosso papo. Ela disse, Jaqueline, eu também gostei, a gente de pai e de liga. Mas é isso. Então, eu imagino o que é que esses jovens, né, que estão dentro de uma empresa, né, que tem muito ainda que aprender, tem, assim, uma live como essa, o Carlos Aurélio, eu adoro, ele adora fazer live. Era ele e o Alberto como é? Da Bem. Eles adoravam fazer live. E eu sempre que eu podia, eu estava lá, só escutando. Porque isso é bom para a gente. Tem alguns detalhes que a gente passa para esses jovens, está entendendo? E uma como essa que a gente está dentro de uma sala de aula, né, Carlos Aurélio? Você sai vendo os rostinhos de todos eles. E isso é bom para mim, para o Carlos Aurélio e para todos eles. Você vê que já deve ter alguém que não deve ter falado, mas tem muitos que estão querendo que você venha na outra semana de novo. Quem sabe no próximo mês, né, Carlos Aurélio? Verdade. É possível também, eu não sei, talvez pensarmos juntos em alguns encontros, alguns pequenos encontros terapêuticos, aí sem a sala aberta, né? O público não pode estar na sala, somente a turma, um certo número de pessoas. Também são pensamentos e possibilidades, mas que ninguém se sinta sozinho nesse momento de estar perdido na pandemia, porque a gente pelo menos está perdido junto. Porque eu também estou, muita gente está, estamos todos, pessoal, mas pelo menos estamos juntos. Com muitas dificuldades, sim, tá? Mas vamos ver o que a gente também vai tirar daqui, quais forças a gente vai tirar desses conflitos que a gente está tendo com a pandemia. Tá? Na verdade, são inúmeros, né? Se a gente observar, André, números e por um bom tempo, né? Que a gente já fez um ano desse processo, né? E, assim, meu medo, não sei se é se talvez esteja passando na cabeça do André, é essa questão do luto que a gente tem com alguns parentes que a gente perde, ou com algumas pessoas que a gente conheceu, que no decorrer desse período, se foram, né, que isso se torne natural. Né? Meu medo é esse. Né? Que as pessoas, morreu. É muito difícil, né, Eu posso te dar uma pontuação sobre isso. Nós, Brasil, estamos na marca de 3.000 mortos por dia. Existe um Facebook que mostra que não são números, não são pessoas, as pessoas têm histórias. E a gente vai precisar, logo, do que eu sugeri, dos momentos terapêuticos em grupo, e vai ter que ser em grupo, porque as perdas são grupais, são amigos, são parentes. Infelizmente, a gente vai chegar num momento que vai ser impossível alguém não conhecer alguém que partiu por conta da pandemia, fora questões que eu não vou adentrar agora, eu me nego, mas que são questões de administração pública acerca da vacina, de algumas coisas que poderiam ser evitadas e que a gente chegou onde chegou, né? E que o sentimento de revolta é comum a todos. Acho que quando a gente fala, não toca em alguns pontos, é porque esse ponto está ferido, né? Então, numa live mais aberta, realmente tocar em alguns pontos seriam lágrimas excessivas, no momento em que a gente não conseguiria acolher essas lágrimas. Por isso, a minha sugestão é que a gente se encontre mais vezes também, em momentos com a sala totalmente fechada, com determinadas pessoas, né, sem público muito grande, né, que a gente possa fazer sim
É uma sugestão. Você pode colocar meu nome aí, tá? Eu sou a primeira da lista, porque realmente eu não vou mentir para você. Eu acho Eu sou importante a para todos. primeira. Eu sou a primeira. Meu pai tinha 92 anos, ele foi vacinado e com 14 dias ele adoeceu. Eu não consigo entender isso. E 1 ano sem sair de dentro de casa. Então, é muito doloroso para mim, né? E eu estou lhe dizendo isso, André, porque na nossa secretaria eu estou perdendo muitos colegas, eu estou com amigas então, que estão hospitalizadas, entendeu? A minha secretaria está sendo uma secretaria muito sofrida. Jaqueline, se falarmos só em números, o pessoal da administração está sendo muito penalizado, tá? Porque ainda temos a ideia de que muita coisa só dá para fazer presencial, sendo que não é verdade. O jovem aprendiz, por sinal, pode aprender online e vai aprender coisas que ele vai utilizar talvez mais do que a gente, né? Mais para frente. São pessoas que estão se indo e algumas empresas, eu não vou citar nomes, tá? Nesse ponto eu vou segurar os nomes. Mas tem algumas empresas ridículas que, quando as pessoas dizem assim, estou com febre, a empresa diz, venha trabalhar. Estou com sintomas de Covid, a empresa diz, venha trabalhar. Tá? Diz desse jeito, não, está fazendo corpo mole, não quer vir. E aí não trabalham o que é o medo da morte também. Tá? Não trabalham as suas perdas, e só o que importa, muitas vezes, nem sempre, é o mercado. O que sobra para a gente? A gente se dá as mãos e saber que nós somos sobreviventes de um desastre que poderia ter sido evitado, não foi, e que a gente está perdendo. Né? É um pai, é um filho, tem crianças que já estão partindo. Antes, a pandemia tinha uma faixa etária. Não tem mais faixa etária. Tá? O que eu posso dizer, numericamente, a administração está sendo muito... Se comparar o janeiro e fevereiro desse ano com o ano passado, podem fazer essa pesquisa, eu já fiz, tá? Se comparar, setores administrativos estão em risco maior, ou seja, não tira máscara para falar com o cliente, para falar com o superior, né? Quando voltar a trabalhar, de jeito nenhum, tá? Além disso, também saibam que professores, desculpem, se continuasse no sistema... Isso é uma pesquisa feita recente, que foi publicada, tá? Se continuasse presencial, desculpem, professores, a baixa seria de 70%. A cada 10 professores, 7 enterrados. 70%. Pesquisa feita. É muita coisa. Seremos sobreviventes e somos. O que vai restar é a gente se dar as mãos. O que vai restar é a gente saber que não estamos sozinhos. Tá? E aí não vai adiantar continuar com a sociedade do jeito que a gente está. E a sociedade somos nós. É eu, é você, é todo mundo que está aqui, é todo mundo que às vezes tem um preconceito e não percebe que tem um preconceito. É difícil, gente, a gente perceber que teve algum preconceito, mas tem. Tá? A gente está junto. Tá? A gente está junto. É quase que nem aquele casamento que a gente diz na alegria e na tristeza, na saúde, né, ou na doença. Porque se a gente ficar esperando somente os governantes, nesse momento, nós, Brasil, desculpa, gente, o que a gente precisa mesmo é eu olhar para o Carlos Aurélio, para o Jaqueline, para o Matheus, para a Thaís, para quem está aqui pertinho. Eu não dou conta de ajudar muita gente. E tem ainda os meus momentos de choro, que quando o terapeuta chora, o terapeuta também tem o terapeuta dele. Né? Quando o psicólogo também vai no psicólogo dele e diz, olha, é gente demais para dar conta. São lágrimas demais, mesmo online. São lágrimas demais. Tá?
A gente quer que isso acabe? Quer. Vai ser logo? Desculpa, não vai. Então vamos encarar como a gente pode, com a força de cada um de nós, para que a gente possa seguir adiante. Tá? Não é banalizar. Infelizmente, a banalização existe, sim. Tem empresa que tá nem aí, sabe? Morreu um, troca. Troca, chama outro. Aí ele se esquece que a equipe todinha dele vai adoecer com aquilo ali. Porque no momento que alguém é trocado e não é tocado no assunto, fica um conflito, olha o tema de novo voltando, por debaixo do tapete, por debaixo do pano, dizendo assim, quer dizer que eu sou descartável nessa empresa. Se eu sou descartável nessa empresa, eu também não me sinto mais que eu vou vestir a camisa dela. Pô, me ensinaram a vestir a camisa, mas ela não veste a minha dor. E aí, o que a gente faz com isso? As empresas não estão sabendo fazer nada com isso. E sim, estamos todos no mesmo barco, mesmo barquinho. Ninguém melhor do que ninguém aqui. E desculpa o que eu vou dizer agora, que é uma questão de classes. Não. Quem tem mais dinheiro não vive a pandemia igual a gente vive. Porque pode ficar em casa. Porque não depende de um auxílio emergencial. Porque o dinheiro chega todos os meses. Porque não depende de ter aula para dar aula. Tá? Sim, tem pessoas que podem passar 2 anos dentro de casa, que não se farta nem da própria casa. Não é 50 metros quadrados, 30, 20, como alguns de nós vivem, no mesmo ambiente, mesmas pessoas, e não quer ter conflito familiar, e não quer chegar estressado no trabalho. É rir para aguentar o que às vezes a gente quer chorar. Isso merece novos encontros. É o que eu chamei de encontros terapêuticos fechados. Talvez menos pessoas, porque senão a gente não dá conta. E cada um aqui tem o que contribuir. Cada um tem história aqui dentro. Não tem uma janelinha dessas aqui que não tem uma história para contar. Seja de Covid, seja de vida, seja das dificuldades que passou ou que passa. Não tem um aqui. Não tem esse bonzão aqui. Não tenho nada, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Então você não vive no mesmo planeta. Desculpa te dizer, você foi para outro planeta, foi abduzido e ninguém te contou. Porque na verdade a gente só está aqui junto, igual. E a pandemia faz a gente pensar que sentido a vida tem. Porque bota em xeque a todos nós o que é viver. Pensar em morte, a gente já pensa, mas pensar em morte é pensar o que é viver, como é que nós vamos melhorar a nossa vida. Se tiver de ser no mundo do trabalho, que seja com mais qualidade de vida. Que a gente seja mais em paz com a gente mesmo. Nos nossos vínculos, nos nossos relacionamentos, com pessoas que não deu tempo de se despedir. Só para a gente pensar um pouco nisso. Em cima disso aí, a gente poder fazer uma reflexão para nossas vidas, né? E que a gente possa analisar um contexto bem maior, né? Que isso é importante. Que, segundo posso até usar em falar, é nada mais do que mais um conflito. Agora, um conflito muito mais complexo, com resultados
não tão agradáveis quanto se esperava, né? Que isso não se torne, o meu medo é esse, que isso não se torne normal, né? Que é esse processo que a gente tem aqui. Sei que o impacto foi grande, essa reflexão que o André deixou por último, realmente é importante, né? Que a gente faça esse processo. Não esqueçam disso, a gente não está sozinho, né? E isso a gente tem que colocar. É um trabalho diário, árduo que a gente tem que fazer, mas estamos aqui para isso, né? O André sabe muito bem disso daí, que ele passou por várias situações, tudo. E todos nós, sem exceção, né? Mas a gente está aqui para poder ajudar, né? Então, a contribuição que a gente faz, eu me lembro muito disso, antes até da pandemia mesmo, que você falava, não, mas cada momento que a gente faz uma sessão dessa, uma live dessa, ou um encontro desse, a gente está proporcionando bem para o próximo, né? Então, acredito que esse seja um dos principais objetivos que a gente teve aqui. A gente fez uma bela reflexão de todo esse processo, do qual nós estamos todos inseridos, né? Não tem como fugir, né, desse contexto. Afeta todas as classes sociais, ainda bem, pensando de uma maneira mais positiva assim, né? Mas é importante, porque a gente tem que dar uma sobrevalorização da vida, né? Que a gente possa ter mais dignidade e mais respeito com o próximo. É isso que está faltando com todos nós, né? E é esse momento que eu gosto de fechar dizendo exatamente isso, né? Nós não estamos sozinhos. Procure, se está precisando de alguém, de ajuda, procure essa ajuda, né? Existem os canais que estão aí disponíveis pela internet e tudo, mas se não sentir à vontade, procure um amigo, né? Alguém com quem você fale, desabafe, como a própria Jacqueline fez aí no exemplo que ela falou, que acabou descarregando para alguém escutar, fazer aquele exercício que eu me lembro muito a fala de um colega meu, ele dizia que a gente tem muito de oratória, mas não temos curso de escutatória, né? De a gente parar e escutar aquela pessoa, né? Que está fazendo, é um processo terapêutico, né? Vou até usar aqui, não sou da psicologia, mas aí o André me corrige, né? Mas é um processo terapêutico que ajuda, né? E aí descarrega esse peso que a gente tem, né? Eu, a Jacqueline, o Daniel, que está aqui também, cada um de vocês que estão aqui presentes na turma, né, que estão aqui da minha turma, de outras turmas que estão aqui presentes, os professores e os que estão assistindo pelo Facebook também, né? Então existem essas possibilidades. Então vamos buscar, né, essa ajuda e vamos trilhar esse caminho, que infelizmente não é curto, né? Ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente junto e pensando em duas palavras que talvez ajude muito a esse contexto, que é persistência, talvez a gente precise, e também resiliência, né? Eu acho essa palavra um impacto muito forte, mas acho que ela tem um resultado bem satisfatório, né? A gente criar essa resiliência, mas não esquecendo da nossa própria humanidade, ok? Gente, gostaria de agradecer realmente aqui a presença da Jacqueline aqui, representando o projeto Primeiro Passo, Daniel, que está aqui presente também, né, que é da SOBEF e tudo, certo? Agradecer a todos os alunos da minha turma e das outras turmas que entraram para assistir a aula, a professora Cris também, que entrou aqui, que estava aqui presente, né, e todo mundo que assistiu para a live. E um agradecimento especial para o meu amigo André, né? Não é puxando sardinha não, mas foi um trabalho que a gente construiu aqui, um vínculo de trabalho que está dando muito resultado, né? Acho que é a quarta e a quinta live que a gente faz junto, né, André? Eu acho que já é a quinta. É a quinta. Alguma coisa assim. Não contei quantas foram, não. Eu vou contabilizar ali no meu estoque. Mas foram sim, foram boas, foram gratificantes, né? E agradeço muito porque quem me conhece sabe que eu não gosto só ficar no que está na sala de aula, né? A gente tem que transcender
estar na sala de aula, principalmente esse período agora, né? E é mais importante porque se ficar só no que está na sala, aquele que está na tela, do outro lado, ele se afasta, né? Então a gente tem que buscar ir além de todos esses trabalhos. E esse é um papel nosso de educador. A gente tem que fazer, sair dessas linhas e buscar esses novos horizontes para também buscar e resgatar essas pessoas ou tentar dar um norte para que elas possam seguir seu próprio rumo, ok? Gente, muitíssimo obrigado a todos aqui presentes. Diga, Daniel. Eu queria só agradecer também, né, a sua iniciativa aqui de trazer isso para os jovens, certo, Carlos Aurélio? Agradecer também aí o nosso colega, né, Carlos André, que sempre vem trazendo aqui para esses jovens essa visão aí mais ampla, essa visão conscientizadora, né? E isso é muito bom, viu, Carlos André? Você não tem noção, cara, do bem que você faz para os nossos jovens, né? Que hoje nós temos aqui vários jovens, né? Mas no futuro são esses jovens aqui que, se Deus quiser, vão gerir as empresas, vão gerir setores, e é muito importante que eles tenham essa visão, uma visão mais futurista, uma visão mais ampla, uma visão mais crítica da sociedade, e poder aplicar isso quando eles tiverem a oportunidade, né? Então, obrigado, viu, Carlos André, pelas suas palavras aqui com a gente nessa tarde. Ela fortalece demais a gente, os jovens, tá? Obrigado pelas palavras também, né, de alento aí quanto à pandemia, certo? E a gente agradece, certo, em nome da instituição, a sua participação e também deixa as portas abertas para alguma necessidade ou alguma palestra que você queira trazer. Fica à vontade, que a gente está aqui para somar também. Joia, querido, eu queria agradecer a todos, tá? A todos, por estarem presentes. Vocês me ajudam e fazem a minha vida também ter sentido, né? Já que a gente procura sentido de vida, que todos vocês se sintam dessa forma, que vocês me ajudam a ter o meu sentido de vida. Então, a minha gratidão é a todos os presentes e aqueles que também quiseram vir, que porventura tiveram sua dificuldade técnica, ou ficou sem internet, ou ficou sem o celular, essas coisas também podem ocorrer, né? Então, minha gratidão a todos, as portas estão abertas. O que eu puder fazer por nós, farei. Ok, gente, muitíssimo obrigado a todos. André, muitíssimo obrigado. Jaqueline também. A Jaqueline é uma das que adora assistir minhas aulas aqui manhã e tarde. Entrou hoje de manhã escondidinho ali, mas eu vi. Mas foi bom. Eles gostaram também de você estar lá presente. Tá certo? Um abraço a todos, gente. Tudo de bom, né? E aí o convite fica aberto para que a gente possa pensar em outras ações, né? Não só como a sugestão que o André falou, um pouco mais restrita, mais fechada, mas que a gente possa fazer esse momento ímpar, né? Cada vez melhor, tá certo? Muitíssimo obrigado a todos e a todas, e a gente se encontra por aí. Até o próxima live, quem sabe, com outros temas, outros assuntos que a gente possa debater de maneira bem simples, bem prática. Tá legal? Um abraço a todos. Um bom resto de tarde a todos e vamos cuidar daqui, da nossa mente, né? Que essa é uma peça que a gente precisa, controlar as nossas emoções, né? Não deixar que as emoções controlem a nossa mente, que é importante. Tentar buscar esse equilíbrio. Um grande abraço a todos e até breve. André, obrigadíssimo, Jaqueline, Daniel, muitíssimo obrigado. E até mais. Ok? Daniel, pode ir lá encerrar, viu? Você que está como anfitrião. Fazer as honras.